Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Hoje trataremos do seguinte: o quanto você quer aquilo que você diz que quer. Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 27, cujo título é A Lei acerca das Heranças. Assim diz: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, José do Egito. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Aqui elas estão dizendo que o pai delas não se juntou a um grupo de pessoas que foram rebeldes. Tipo isso. Que ele morreu no seu próprio pecado, quer dizer, ele morreu por morte morrida, mais ou menos isso, mas não porque ele tenha se rebelado contra o Senhor. Ele não morreu como uma pessoa rebelde. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Porque elas estão reivindicando uma terra? Porque naquela época, quem não tivesse filho, homem, não teria o direito de deixar herança. Então Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Então Deus disse isso a Moisés. Elas estão reivindicando o que é justo. Deem a elas a herança que elas têm direito, decorrente do pai delas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, isso é Deus ordenando a Moisés: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Ou seja, além de Deus ter honrado aquelas mulheres que reivindicavam algo que era justo, que era de direito, Deus ainda estendeu essa ordem, mudando toda a lei da época, para que pessoas em situações semelhantes fossem guarnecidas iguais a elas. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito. Quer dizer, isso é um ordenamento, é uma ordenança a Moisés, como o Senhor ordenou a Moisés. Vejam, portanto, vou ler aqui brevemente um comentário, eu cheguei a fazer algumas anotações também. Que Zelofeade não morreu no deserto devido à rebeldia, como alguns que já revoltaram-se contra Deus naquela época, como eu disse, né?
E agora os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã e as filhas dele não poderiam assumir sua herança. O sistema patriarcal vigente permitia que o pai deixasse suas terras apenas aos filhos do sexo masculino. Essa determinação visava proteger as propriedades dentro das tribos para que a porção dada a cada uma permanecesse nelas, nas tribos, ao longo dos anos. Diante das leis e das tradições judaicas, essas mulheres poderiam se juntar para murmurar, chorar, reclamar, se acomodar com a situação, mas não. Elas tiveram uma atitude de coragem, confiança e recorreram ao Senhor. Elas foram ousadas. Elas se apresentaram diante de toda a congregação. É como se fosse hoje assim: eu vou lá no tribunal, eu vou lá no Supremo, eu vou me apresentar a quem tiver de apresentar, porque naquela época a autoridade máxima era Moisés, eram os príncipes, como está escrito aqui, o sacerdote Eleazar. Elas se reuniram com todos eles e apresentaram a sua indignação. Reivindicaram aquilo que elas tinham de direito. Então, nós vemos aqui que o propósito delas não era se rebelar contra a vontade de Deus. A reivindicação delas tinha a finalidade de preservar o nome e a memória do pai. Por isso elas venceram a vergonha, o medo, a exposição e foram até a tenda da congregação falar com Moisés. Os sacerdotes, os príncipes, e Moisés levou a causa a quem realmente poderia resolver, que é Deus. Ele apresentou essa causa ao Senhor. Na realidade, nós vemos aqui que Moisés era um representante de Deus. Era como se elas tivessem levado a causa diretamente a Deus. Com essa atitude, elas colaboraram para que as demais famílias também em situações semelhantes fossem beneficiadas com este decreto, essa ordenança que modificou a lei da época. E algumas observações que eu faço enquanto eu estava lendo este capítulo, que eu fui intuída, a passar para vocês. Por causa de uma pessoa, Deus move reis, Deus move estatutos que já estão consolidados, modifica, inspira aqueles que têm poder de mudar, de legislar, aqueles que têm o poder da caneta para sentenciar na sua causa, a seu favor. Mas vejam, essas mulheres, elas se apresentaram para Moisés como se elas já fossem herdar no dia seguinte aquilo que elas reivindicavam. Só que isso não ia acontecer assim, não aconteceu assim de uma hora para outra. Mas elas foram lá com toda a gana. Elas se apresentaram perante todas as autoridades que podiam fazer alguma coisa para elas. Então nós vemos aqui que Deus concede a herança para quem se posiciona como tal. Herança é para quem herda, geralmente filho, ou algum parente próximo. Mas vamos colocar aqui a situação do filho. Elas se posicionaram como filhas. Elas estavam indignadas. Elas deixaram de lado, certamente, palavras malditas que talvez alguém que sabiam que elas iriam se apresentar diante da tenda da congregação disseram a elas: vocês acham que vocês vão conseguir? A lei sempre foi assim. Quem são vocês para reivindicar isso? Vai mudar toda a lei por sua causa? Por causa de uma? Por causa de 5 mulheres? Por causa dessa tribo aí? Então, vejam que elas não deram ouvidos à insegurança, à dúvida, à incredulidade, a palavras negativas. Elas foram ousadas. Elas se posicionaram como herdeiras antes de efetivamente serem. E por isso, elas o foram. Por conta disso, Deus mudou o destino delas. E Deus, ele se importa sim com a sua dor, caso você esteja vivendo uma dor. Mas não é você se colocando como vítima, murmurando, reclamando, falando: ó Deus, ó céus, olha a minha situação, se eu tivesse fulano, se eu fosse casada. Porque se elas fossem casadas, elas teriam direito, o marido resgataria elas daquelas situações, daquelas
daquela situação. Porque sem terra, elas iriam viver o quê? De favor na terra dos outros. E como é péssimo viver de favor. Imagine você como visita. Quando você vai e visita a casa de alguém, é bom 1, 2, 3 dias. Mas vai passando o tempo, você fica doido para ir para sua casa e a visita fica doida que você vai embora também. Imagine elas vivendo de favor na terra dos outros. Elas não queriam isso. Elas se colocaram na posição de herdeiras. Elas tiveram alto valor. Elas sabiam quem elas eram em Deus. Então, se você se colocar numa posição de vítima, se deixar levar pela culpa, pelo medo, pela vergonha, você não sai do lugar. Apesar de Deus se compadecer da sua situação, mas Ele não pode te ajudar, porque nem você está se ajudando. Agora, quando você se coloca numa situação de, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu estou passando por isso, por isso, por isso, e Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, isso e isso. E não apenas falar com Deus como elas se dirigiram a Moisés, que era representante de Deus, mas mais do que isso, agir aqui na terra, junto àqueles que têm o poder humano para modificarem a sua situação. Ir com fé até eles. Porque a fé é o pressuposto da decisão. Então, aí sim, aí Deus pode mover o coração do rei a seu favor. Que inclusive lá em Provérbios 21 diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina para onde o quer. Então, antes de falar com o rei terreno, fale com o Todo-Poderoso, para que ele mova o coração do rei aqui na terra a seu favor. E o rei pode ser o juiz, pode ser qualquer pessoa que tenha poder de decisão sobre alguma causa que você tenha. Então nós vemos aí mulheres muito bem posicionadas, né? E Deus não cumpre para quem deseja, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele cumpre para quem se posiciona. Bom, deixa-me ver mais o que eu anotei. Por que você não acessa aquilo que você deseja? Porque você não se coloca na posição de receber. E por que você não se coloca na posição de receber? Porque você provavelmente não acredita que é digno de receber. Porque você sente culpa por alguma coisa e a culpa te auto-sabota. Porque você sente medo, porque você sente vergonha, porque você não se coloca na condição de filha. Você não tem a ousadia de chegar para Deus e falar: Senhor, ei, isso aqui está errado, eu não aceito isso não. O seu caráter não é justiça? O Senhor também não é fogo consumidor? O Senhor é amor, mas também é fogo consumidor. Eu não vou aceitar essa situação não. Eu vou para cima, então o Senhor me ajuda, porque eu sou tua filha. Reivindica com Deus, com ousadia. Ele gosta disso, ele gosta de ser confrontado. Nesse sentido, um confronto positivo, sem murmuração. Mas de que um confronto de quem diz para ele: olha, eu sei o que o Senhor tem para mim. E eu sei que o Senhor não mente. O Senhor não é filho do homem para que minta. Então, faça cumprir a tua palavra. É com autoridade. O que te acontece no caminho não altera o que te aguarda no seu destino. Vejam, né, que Deus diz a Moisés: as filhas de Zeofelade têm razão. Você quer ver o céu te dar razão? Então, quando você sai dessa cadeira, como eu disse, de vítima, se coloca na posição de recebimento. Eu declaro que a sua mentalidade de escravo ou de escrava cai por terra agora, com este pequeno exemplo, com este pequeno estudo
porém profundo, forte e impactante. E que uma mentalidade de filha é substituída em sua mente, na sua alma. Que você reconheça, tenha consciência de quem você é e a quem você pertence, para você ir com tudo para cima do inimigo, para cima dessa situação que está te oprimindo, para que você cresça o suficiente, se torne maior do que este problema e ultrapasse e o esmague, assim como Davi fez com o gigante. Vejam que Deus diz a Moisés: Moisés, avise as filhas de Israel, aos filhos de Israel, que isso será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Não é um pedido, é uma ordem para que, por meio da sua reivindicação, a sua vida seja transformada, a sua geração também, porque por causa de um posicionamento seu, os seus são impactados, tanto a sua descendência como aqueles que convivem com você. Então, eu determino e eu declaro sobre a sua vida que você será, a partir de agora, uma pessoa posicionada, uma pessoa que tem fé o suficiente para tomar uma decisão. A palavra decisão vem de decidire, que significa corte. Que você vai cortar da sua vida tudo aquilo que é contrário àquilo que você deseja e vai para cima com tudo, tomando todas as atitudes necessárias rumo àquilo que você almeja. Sendo assim, eu finalizo essa segunda sapiencial. Eu peço que você curta, compartilhe, que você faça algum comentário que contribua para o crescimento desse canal, a fim de que alcancemos mais almas. Até a próxima segunda-feira sapiencial.